Eu me chamo Ana Beatriz, eu sou enfermeira, pós-graduanda em saúde pública e é um imenso prazer estar aqui com vocês hoje para ministrar essa disciplina de enfermagem do trabalho. Vamos iniciar? O que é enfermagem para você, né? Consideramos que a enfermagem sempre esteve voltada para atender às necessidades, da assistência de saúde a toda a sociedade. Ela originou-se no desejo de manter as pessoas saudáveis, assim como proporcionar também um conforto, cuidado e confiança ao enfermo. Eu costumo dizer que o médico, ele prescreve a medicação, mas é o enfermeiro que prescreve o cuidado. Nós, enfermeiros, nós prescrevemos o cuidado, nós estamos na linha de frente e somos os profissionais que temos o contato direto, 24 horas com o paciente. Então, nós conhecemos o paciente, é dever nosso conhecer o paciente. A enfermagem como profissão é a única na medida em que se dedica humanista às reações dos pacientes, das famílias, frente aos problemas reais e potenciais. Então, além do paciente, a gente lidar diretamente com a família, a gente precisa entender o contexto que aquele paciente ele está inserido. Por isso que é tão importante o diálogo, a investigação de como aquele paciente chegou e como aquele paciente se encontra no momento. O processo saúde-doença, vamos falar um pouco sobre ele. A saúde, é um estado de completo bem-estar físico. A saúde, ela não é considerada apenas a ausência de doença. É um processo que contempla a saúde mental, social, então engloba tudo, Engloba o bem-estar total do ser humano. E a doença? A doença é um processo anormal, no qual o funcionamento do organismo da pessoa está diminuído ou prejudicado em uma ou demais funções, sendo que a doença, ela não necessariamente é física, ela pode ser uma doença mental, que também acomete a parte física. A gente sabe que a doença mental, ela acaba acometendo todo o nosso sistema, todo o nosso organismo, E aí a evolução da assistência à saúde nos períodos históricos, Então, no período pré-cristão, nesse período as doenças elas eram tidas como castigo de Deus realmente ou resultavam do poder do demônio, Por isso que os sacerdotes ou feiticeiras, elas acumulavam essas funções de cura, Naquela época, elas eram os médicos. E então o tratamento ele consistia em aplacar das divindades, afastando os maus espíritos, por meio de sacrifício. Mas com o tempo foi se descobrindo que não era bem assim, que não era isso, Elas usavam massagens, banho de água fria ou quente. E também mais tarde os sacerdotes eles adquiriram certos conhecimentos sobre plantas medicinais. E aí eles passaram a ensinar para as outras pessoas, Delegando funções a elas. E aí farmacêuticos, enfermeiros, que na época não eram como hoje, E aí, dessa forma, foi se tendo a descoberta de ideias para essas profissões. E aí nós vamos falar um pouquinho aqui do período de Florence Nightingale, que foi a precursora, da enfermagem no mundo. Ela foi nascida em 12 de maio de 1820, é por isso que o dia do enfermeiro é no dia 12 de maio, em homenagem ao nascimento de Florence. Em Florença, Itália, ela era filha de ingleses, possuía inteligência em comum, tenacidade de propósitos, determinação e perseverança, o que lhe permitia dialogar com políticos e oficiais do exército, fazendo prevalecer suas ideias. Dominava com facilidade o inglês, francês, o alemão, o italiano, além do grego e do latim. No desejo de realizar-se como enfermeira, passa no inverno de 1844 em Roma, estudando atividade de irmandades católicas. Naquela época, gente, não tinha ainda o que temos hoje, cursos técnicos, faculdades de enfermagem, não tinha, não existia, Então, em 1849, ela fez uma viagem ao Egito e decide-se a servir a Deus, trabalhando, em Kaiserwett, Alemanha, entre
né, as diaconistas. Decidida a seguir sua vocação, procura contemplar seus conhecimentos que julga ainda insuficiente. Ela sempre estava à procura de mais conhecimentos. Visita o Hospital de Dublin, dirigido pelas Irmãs de Misericórdia, Ordem Católica de Enfermeiras, fundada 20 anos antes. Então, conhece irmãs da cidade de São Vicente. E aos poucos ela vai se preparando, né? Era uma missão que ela já trazia e que ela se preparou e se qualificou para isso. Em 1854, né, a Inglaterra, a França e a Turquia declararam guerra à Rússia. Foi a chamada Guerra da Crimeia. Os soldados acham-se no maior abandono. A mortalidade entre os hostilizados é de 40%. Florence partiu para lá, né, com 38 voluntárias, entre religiosas e leigas vindas de diferentes hospitais. Algumas enfermeiras foram despedidas por incapacidade de adaptação e principalmente por indisciplina. A mortalidade cai de 40%, né, desses soldados para 2%. Os soldados fazem dela um anjo, né, porque foi extraordinário o que ela fez. E foi imortalizada como a Dama da Lâmpada, porque com a lanterna na mão, ela percorre entre todas as enfermarias e atende aqueles doentes, aqueles feridos da guerra, né? Durante a guerra, contrai tifo e, ao retornar à Crimeia, em 1856, leva uma vida de inválida. Dedica-se, porém, com ardor aos trabalhos intelectuais, pelos trabalhos na Crimeia, recebe vários prêmios, né? Florence, ela foi precursora, ela foi muito reconhecida e, graças a ela, né, a enfermagem passou a ser uma profissão reconhecida em todo o mundo. E aí também temos aqui escolas de enfermagem no Brasil. Vou passando porque vocês já têm esse material, né? Aqui tem a foto, né, de como ela era, que é Florence. Eu vou, assim que o Erlon criar o grupo do WhatsApp, eu vou mandar para vocês o link do filme que relata toda a trajetória dela. E é muito bonito de ver como ela percorria entre as enfermarias apenas com a lâmpada na mão. E aí eu quero comentar aqui com vocês que Florence, ela partiu do princípio do ambiente. Ela arejou o ambiente, ela limpou o ambiente, e por isso que foi um marco crucial para que esses soldados eles se curassem, porque eles passaram de um ambiente sujo para um ambiente limpo. E isso foi assim o início, né, da cura, da recuperação da maioria deles. Então, ela tem a teoria ambientalista de Florence, né? Por isso é que ela foi muito reconhecida por isso que ela fez. Então, vamos partir aqui para o próximo tópico, que é a ética profissional, né? Profissional de enfermagem. A ética nada mais é do que um conjunto de normas, né? Que o indivíduo ele deve seguir, ele é orientado no exercício da sua profissão. A ética no profissional de enfermagem, ele não tem só direitos, ele tem deveres, ele tem proibições, ele tem obrigações, e tudo isso deve ser seguido de acordo com o código de ética vigente da nossa profissão. Aqui tem algumas posturas, né, que o profissional de enfermagem ele deve manter, mas vamos falar um pouco sobre o código mesmo de ética, né, do profissional de enfermagem. Lembrando que o profissional ele deve se manter ético diante desse código. Quando ele não se mantém ético diante desse código, ele é sujeito a penalidades. E essas penalidades a gente vai estudar na próxima aula, vai detalhar. Eu vou mandar para vocês na íntegra o material, detalhando todo o código e com suas modificações. Teve algumas modificações, mas foram poucas. E é sempre bom a gente ter de bolso esse código, porque é muito importante. Lá a gente encontra nossos direitos, nossos deveres, que são importantes. Às vezes as pessoas querem passar por cima dos nossos direitos, né? Querem nos obrigar a fazer coisas que não somos, né, obrigados. Por isso que é muito importante a gente ter de bolso esse código. Vou passar para vocês o material na íntegra. E na próxima aula a gente dá continuidade falando mais um pouco desse código. Beijo, obrigada, fiquem com Deus e muita paz. Já já eu tô de volta.